quadrado. Qual é a técnica que eu vou usar aí? Essa aí é a técnica da potência. Olha, x elevado a n. Como é que integra? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Lembram disso? Da aula passada? Ótimo. Então, olha só. X expoente mais 1 vai dar quanto aqui? 3. Expoente mais 1, 3. Muito bem. Olha para o quadro, senão você depois... Ah, mas eu não entendi. É complicado. Pronto, mostrei o que foi que eu usei. E agora? No lugar desse x aqui, primeiro eu vou colocar quem? 1 a terceira sobre menos, que é da fórmula. Aí no lugar do x agora eu coloco o quê? 0 a terceira sobre 3. Pessoal, isso aqui vai dar 0, não vai? 0 a terceira dá 0, 0 por 3 dá 10. Onde tem 0 aqui, tudo vai embora. Vai sobrar só esse termo aqui. 1 elevado à terceira é o próprio 1. 1/3 é o valor desta integral definida. Que tal? Passo a passo. Todo mundo entendeu legal. Agora é que é hora de copiar. Menos 1 a 1 de x mais 2. E aí, a gente tem que saber voltar de x para a função que havia antes de derivar, e o 2 também. Se fizer só o x, eu vou pegar só esse x aqui. Quem é que eu derivo e que dá o x? Olha, O 2x. você não precisa sofrer. É só você usar isso aqui, olha. Como é que integra x elevado a n? Compra a ideia, senão você vai sofrer. Tá aí. É só ver quem é o expoente. Quem é o expoente aqui? 1. Pronto, olha. Nada de sofrimento. Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Quem é o expoente? Expoente mais 1 vai dar? Expoente mais 1 tá aí. É esse cara que, se você derivar, quer ver? Vamos derivar esse cara aqui. Vamos derivar, estou indicando que eu vou derivar. Para derivar, agora o 2 desce, né? 2 desce, tira uma unidade daqui, fica 1. Aí corta 2 por 2. Tá aqui. Então tá claro que quando você desfizer... Fala, Manuel. Quando você desfizer a derivada, aqui... Isso aqui, olha, esse aqui vai dar x ao quadrado sobre mais... E como é que eu faço a integral de 2? Quem é que eu derivo e que dá o 2? 2x. 2x, né? Isso. 2x. Então aqui vai dar 2x. E aí, tudo isso indo de menos 1 até 1. De menos 1 a 1. Olha, se depois alguém tiver dúvida aqui, batalha, pergunta, tem que treinar. As coisas vão aos pouquinhos ficando um pouquinho mais complexas. Ótimo. No lugar desse x aqui, primeiro agora a gente vai colocar quem? Então vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1. Ou seja, onde tinha x eu coloquei, coloco um parênteses aqui para organizar, o menos da fórmula. Agora no lugar desse x e desse aqui eu vou colocar quem? Menos 1. Pronto, gente. Matemática é só que repete, 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 repete. Fica fácil de aprender. Tá aí. 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Bora fazer o que está dentro do parênteses, depois a gente multiplica por esse menos. Negativo elevado ao expoente par vai dar positivo. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Pronto, estamos caminhando. Agora olha só. Apertar bem aqui embaixo.
Isso aqui eu repito. Agora esse parêntese multiplicado por menos. Não esqueça, toda vez que fora de um parêntese tem um menos, todo mundo que está lá dentro troca de sinal. Quer ver? Ó? Negativo com positivo. Bastaria eu ter colocado, já que é positivo, ter colocado negativo. Negativo com negativo. Aí, os caras que estavam lá dentro trocaram de sinal. Esse aqui ficou negativo. E esse aqui que está negativo ficou. Dá para cortar alguém aí? Olha, mais meio com menos meio são simétricos. Portanto, 2 mais 2 é igual a... Daí o valor da integral. Passo a passo. Slow motion. Hein? Slow motion. Seno. É o? Seno. É o seno. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é que é menos seno. Então aqui é imediato, é direto. Tá aí. Agora no lugar desse x aqui, primeiro eu coloco o π sobre 2. Menos que é da fórmula. Aí no lugar do x agora eu coloco o... Olha, aí pessoal, eu recomendo o seguinte. Se você sabe isso de cabeça, parabéns, ótimo. Mas se você não sabe, você tem que ter uma calculadora para te ajudar a fazer isso. Tá? Ah, mas a minha calculadora não sei usar o π, está amarrado, não sabe usar na parte de radiano, que você tem que saber configurar e passar de grau para radiano, senão é tipo um revólver e não sabe trocar bala quando acaba. E lá vem a onça. Então, existem coisas que a tua calculadora, se você treinar, vai te ajudar demais. Olha só, por exemplo, aqui, você pode lembrar que o π vale 180. Lembra disso? 180 por 2. Nós vamos fazer assim, ó. É o seno de 90 menos o seno de 0. Se você for na sua calculadora aí, quem é o seno de 90? Vai dar 1. Seno de 0 vai dar? Aí isso aqui vai dar? Tá aí. Então, essas coisas... Ah, mas eu não sei quanto é o seno de 90. Treina na calculadora. Isso no eixo X. Quem é a nossa função? Nossa função é x dx. Ou seja, esta integral eu estou garantindo que vai dar essa mesma área aí. Vamos lá. Quem é a integral de x elevado a 1? Já dá para sair? Expoente mais 1, expoente mais 1. Vamos lá. X ao sobre indo de 0 até 2. No lugar desse x aqui eu vou colocar primeiro quem? Então 2 ao quadrado sobre 2 menos. Aí no lugar do x agora eu coloco o... Isso aqui vai dar 0. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Portanto, quanto é que a área dá? 2 unidades de área. 2 unidades de... Por que a gente não aprendeu isso no primeiro grau e aprender aquela... Pois é. Tudo tem sua hora. Aí olha só, gente. O problema todo agora é que nem sempre eu terei um triângulo, um quadrado, um retângulo. Eu posso ter a área entre o gráfico de uma função e o eixo do x de A até B, mas aqui em cima ser uma curva qualquer. E aí, esta área aqui vai ser exatamente quem? A minha integral definida. Então, uma das grandes aplicações da integral definida é fazer cálculo de área. Tá tranquilo? Hein? Não, a área de círculo a gente vai ver integral dupla. Quando eu transformo para coordenada polar, eu vou demonstrar para vocês. Já está um pouco longe. Tá? Então, olha esse intervalo de A até, isso dá exatamente a área. Tá tranquilo? Perfeito? Bora calcular essa área aí. Anota, a gente vai fazer o passo a passo para os amigos. Todo mundo aprender legal. Opa! Tem coisa escondida aí. Eu vou mostrar primeiro qual é a região que a gente está integrando.
Essa aqui, olha, isso aqui é o seno, né? Lembra que o seno é uma função que fica oscilando aí. De 0 até π, olha. De 0 até π, esse pedacinho aqui. É esse pedaço que a gente está integrando, tá bom? Então vai dar essa área bem aqui, tá claro? Como é que a gente vai fazer isso? Olha aí. A área vai ser a integral de 0 até Pi. de seno. Perfeito. Bom, mais um passo. Quem é a integral do seno? Menos cosseno. De 0 até... Agora no lugar desse x, primeiro eu vou colocar quem? No lugar do x, primeiro eu coloquei o π, menos, aí menos cosseno, e no lugar do x eu coloco o... Não esquece que a função que a gente obteve ao fazer a integração é menos cosseno. Menos cosseno. Então, menos cosseno de π. Esse menos é da fórmula. Esse menos é esse aqui da expressão, tá bom? Menos cosseno de 0. Ótimo. Então lá vai. Olha, aqui eu mantive o menos cosseno de π ainda, só fiz repetir, só que daqui para cá eu só fiz o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Menos, o cosseno de π é menos, e o cosseno de 0 é, só que aqui vai ter um jogo de sinal, vai dar o quê? Que vai dar? Opa! É exatamente isso aqui, dá 2 aqui, que não está tão legível. É, a gente que bola aí para a resposta entrar fazendo uma acrobacia para vocês. É, gostou? Tá aí, pessoal. Tem grupado mais 2x e o eixo das abscissas. Bora fazer essa área. Aí vai haver uma dificuldade que eu quero que vocês falem, tá? Bora ver se vocês conseguem ver o que é que tem de difícil aí. Concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. É uma parábola assim, ó. Então, a área que ele quer é essa aqui. Entre o gráfico e o eixo dos... Quem vai definir o intervalo? As raízes. Percebeu? Você vai ter que calcular as... igualando a função a 0. Então vamos lá, gente. Apertou só um dentezinho. Então um pouquinho só. Solução. Temos a seguinte área. Primeiro ele vai mostrar qual é a área que a gente está calculando. É exatamente essa aqui, olha. Isso aqui é o gráfico da função, uma parábola com concavidade para... Porque o termo quadrático ele é negativo, né? Então a parábola tem concavidade para baixo. Pronto, é essa área. Agora, o que é que está faltando? Os limites de integração são as raízes da equação. E como é que eu calculo esse limite de integração? Eu pego a nossa função, olha, menos x ao quadrado mais 2x é igual a... Quando eu faço isso, eu estou em busca exatamente desses dois valores aqui, olha. Que são onde a parábola corta o eixo das abscissas. Esses caras serão o limite de integração. Então, você percebe que a dica estava na própria redação. Ok? Então, olha só. Aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Falta o terceiro termo, né? O C. Os dois termos têm a variável x. Então a gente coloca o x em evidência. Faz por fatoração aqui. Aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar mais 2. Olha, coloquei o que é que tem em comum aqui. Em comum tem esse. Ainda vou tentar ser mais didático ainda para os amigos. Olha. Tentar ser mais didático ainda. Esse x ao quadrado pode ser x vezes x? Pronto, agora eu te pergunto, o que é que tem neste termo que tem também nesse aqui? Aí você coloca um deles em evidência. Se eu coloquei esse aqui em evidência, o que foi que sobrou aqui? Se eu coloquei esse aqui em evidência, o que foi que sobrou aqui? Melhorou? Com certeza. Aí, olha, tá aqui. Qual é a condição para que o produto de dois números dê 0? É que um dos fatores seja... Ou é esse x que é 0, ou então é o menos x mais 2 que vai ser igual a... Aí passa o 2 para o outro lado com o sinal trocado, multiplica por menos 1, porque eu não quero x negativo, eu quero x positivo. Tá aí já isso. A parábola corta no 0 e corta no
Está pequeno aqui, mas aqui é 0, ali. 1, 2. Então a gente vai fazer a integral dessa função de 0 até 2. Perfeito? Agora detalhe. Se bem aqui o cara quiser fazer por delta e usar a fórmula de Bhaskara, está garantido que também vai dar certo, tá? É você que escolhe o caminho que quer seguir. Também dá certo. É só treinar. Pronto. Então, olha só. Os limites de integração são as raízes da equação. Resolvendo a equação, tá aqui eu fiz o passo a passo. Encontramos o que? 0 e... Tá aí, então a integral vai de 0 até dessa função aqui. Quem é a integral de x ao quadrado? Tá claro? Já dominam? E quem é que eu integro que dá 2x? Cuja derivada dá 2x. De 0 a 2. Aqui, no lugar desse x aqui, eu coloco primeiro o. Esse menos é da fórmula. Aí no lugar do x agora eu coloco o. Isso aqui vai dar quanto? Então só serve isso aqui, ó. Só serve isso aqui. Menos 2 a terceira vai dar 8. Menos 8 sobre 3. 2 ao quadrado dá 4. Portanto, olha. Menos 8 terços mais 4, né? É só fazer assim, olha. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Quanto é menos 8 mais 12? Sinal diferente. Subtrai e dá o sinal do maior. Tá aí, 4 terços. Podia colocar o A, unidade de área. Enfim. Aqui eu tenho uma função f de x. E eu quero a área entre o gráfico da função e o eixo x, nesse intervalo aqui, ó. A gente já viu que a área é essa aqui, ó. Perfeito? Vai ser, essa área A1 vai ser a integral de A a B de f de x. Pronto, não se discute isso. Agora vamos ver outra situação aqui, ó. Essa outra situação aqui. Eu quero agora essa aqui, ó. Essa função aqui é uma função g de x. Deixa eu aumentar aqui, senão a galera de trás não enxerga. Essa aqui é uma função g de x. E vai ser no mesmo intervalo. De A até B. Eu quero essa área bem aqui. A integral sempre calcula a área entre o gráfico e o eixo do x no intervalo em questão. Essa área eu vou chamar de área 2. A área 2 vai ser a integral desta outra função aqui, de A até B. Presta bem atenção para isso. Qual dessas áreas é maior? A1. Visivelmente. Sempre é entre o gráfico e o eixo x. Entre o gráfico e o eixo x. Agora eu vou juntar os dois gráficos, superpô-los, na superposição aqui, e eu vou estar interessado na área entre eles. Assim, ó. Esse está lá por cima, acho que é mais ou menos aqui. Faz de conta que está na mesma altura. E esse está aqui por baixo. Esse aqui é o f de x. Esse aqui é o g de x. E o que eu tenho interesse, o meu interesse é nessa área que ficou compreendida entre os dois gráficos, neste intervalo de A até B. Essa área vem aqui, eu vou destacar a área. Como é que eu faria para calcular esta área a partir dessas duas aqui? A1 menos A2. É isso, né? Tá claro isso?
Se dessa área todinha, desta aqui todinha, eu tirar esse pedaço, não fica esse aqui? Então a área vai ser essa aqui, olha. A área que eu quero vai ser a diferença entre a área 1 e a área, desde que a 1 seja a área maior e a 2 seja a área, e eu esteja no mesmo intervalo para as duas. Então fica assim, ó. Quem é a área A1? Integral de A até B de fx dx. Isso aqui é a área 1, menos a área menor, que é a integral de A até B de g de x dx. Tem uma propriedade das integrais, que a gente já viu, que a integral da soma é a soma das integrais. Aí dá para compactar, então faz a volta, que vai ficar a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Tá aí, eu voltei. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. Eu estou voltando, tá bom? Pronto, é isso aí. Preste atenção a um detalhe. O que se espera é que você faça sempre a maior área menos a menor, aí vai dar positivo. Na hora da prova, você vai passar por uma angústia. Sim. A opção 1 é fazer isso aqui. Você calcular a área 1 separadamente. Você vai calcular a área 1 separadamente. Calcula a área 2 também o quê? Separadamente. Aí depois o que você vai fazer? Você vai ter os dois valores. Aí da maior você tira a... Matou o problema. Tá claro? Você poderia perguntar: se na prova, em vez de fazer a maior menos a menor, eu fizer o contrário, eu fizer a menor menos a maior, só vai trocar o sinal. Tá claro? Por exemplo, Faz um módulo. se essa maior menos a menor, aqui tá claro como eu coloquei, se isso aqui der 6, se você trocar esta ordem aqui, vai dar menos, é só o sinal que vai trocar. Tá bom? Só troca o sinal. Aí o que acontece? Vai falar: opa, eu troquei a ordem, mas não é nada perdido, não é para descartar e jogar no lixo. Você vai colocar: olha, a área vale 6, eu só troquei a ordem. Ou então calcula separadamente e da maior você tira a... Morreu, não tem como sofrer aí. Não, professor, se a área não pode estar negativa, teoricamente, o cara chegar no final deu menos 6, o cara coloca um módulo de menos 6. É, porque aí é só questão da ordem, tá? Só questão da ordem. Olha só, então bora agora dar um passozinho aqui, que é o seguinte, olha, tá aqui, ó. Presta atenção. Nesse caso aqui, olha, eu quero essa área aqui compreendida entre essa curva e essa reta. Quem é que está formando uma área maior com o eixo das abscissas? A função f ou a função g? Quem vai formar uma área maior? A g forma uma área maior? Você tem certeza? A área de f é maior. Qual a função que está por cima? É quem vai formar uma área maior. Essa aí já é a área entre elas. Olha aí. Aí está assim, ó. Entre A e B, é isso aqui, ó. Tá certo, tá certo. Entre A e B, a área é isso aqui tudinho. A outra vai estar assim, ó. Entre A e B. A área vai ser essa aqui, olha. Depois você vai e verificar a área compreendida. Sempre a função que está por cima, daqui até aqui, a área é maior. A função G, a área é daqui até aqui. E aqui já é a diferença entre a maior e a menor. Que tal? Tá tranquilo? Quem forma a maior área que é o F, menos quem forma a menor área que é o G. Aí dá uma compactadazinha, pronto.
Ok? Igual a x e y igual a x ao quadrado. Vamos lá. Copia a primeira questão, que depois onde começa a dúvida e como é que a gente vai matando as dúvidas. Vai ficar com uma forte desconfiança do seguinte. Olha qual vai ser a sua desconfiança. Por exemplo, esse y igual a x é uma reta. Tá, essa reta aqui. E y igual a x ao quadrado é uma parábola. O que é que você tem que desconfiar quando ele der duas curvas e não der o intervalo? É que esses gráficos, eles se cortam. Olha, se corta aqui e bem aqui. Aí você vai pegar essas duas funções e verificar quais são os pontos que são comuns. Daí sairão exatamente os limites de integração. Como é que... Olha, preste atenção. Pontos comuns. Pontos comuns. Você faz assim. Olha para cá para aprender 100%. Y igual a x e y igual a x ao... Quando você faz assim, virou um sistema. E no sistema, o que é solução de um é solução do outro. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Nessa equação aqui de baixo, nessa função de baixo, eu posso colocar no lugar do y. Quanto é que vale o y na primeira? X. Colocar o x. Ou então, aqui na primeira, no lugar deste y aqui, quanto é que ele vale na segunda? Do jeito que você quiser fazer, vai sair. Então, bora fazer na primeira. Vou usar isso aqui, vem bem pra cá. Esse x aqui eu vou repetir. Esse y vai ser o y da segunda, que eu tenho que misturar. De uma eu substituo na outra. Quanto é que vale o y na segunda? Pronto. Leva tudo para o primeiro membro. Esse aqui que está positivo vai... Pecado mortal que conduz ao inferno rapidinho. É bem aqui, você querendo dar uma de esperto, querer simplificar isso aqui. Isso não existe. Não existe isso, tá? Por favor. Eu juro que eu não pensei nisso. Vai dar um asterisco ao quadrado igual asterisco, professor. Olha aí. Equação do segundo grau incompleta. Coloca o x em evidência. X ao quadrado por x sobra x. Esse menos é esse aqui. Sobra 1. E x por x dá 1 aqui. Qual é a condição para que o produto de dois números dê zero? É que um deles seja... Ou é esse x aqui que é zero, ou então é o parêntese que tem que ser igual a... Daqui eu tiro que o x é igual a quê? Ou seja, essas duas curvas, elas se encontram no zero e no... Zero é aqui, e bem aqui vai ser o quê? Vai ser 1. A área entre elas é exatamente essa aqui, ó. Que tal? Então eu vou fazer a integração. Aí ficaria aquela questão que o nosso amigo aqui sugeriu. Eu, sinceramente, eu recomendo que você faça assim, uma por uma, porque olha como você percebe que vai sair normalmente, sem misturar nada, sem dar negativo. Eu vou fazer só o da reta. Me acompanha para você entender o que eu estou falando. Um dia você copia isso. Está cheio na internet. Vou chamar de área 1. É a integral que vai o quê? De 0 até... De onde foi que eu tirei esse 0 e 1? Do resultado lá do sistema. São os pontos comuns. Quem é a primeira função? A primeira função, você pega qualquer uma. Vou pegar essa aqui, tá bom? Y igual a x. Me acompanha. Quem é a integral de x? Já está na hora de sair, de fluir facilmente isso aí. Quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. De 0 até 1. Coloca no lugar do x primeiro quem? Então 1 ao quadrado sobre 0 ao quadrado sobre... A área 1 vai ser o seguinte. Isso aqui vai dar 0, né?
Fica só isso aqui. 1 ao quadrado, daí, dá meio. Dá meio. Bora para outra área. Também o intervalo é o mesmo, porque são os pontos comuns. Quem é a outra função? X ao quadrado. Quem é a integral de x ao quadrado? Sobre? Já é para estar fluindo isso aqui, beleza, hein? De 0 a 1. Substitui no lugar do x1 primeiro. E agora substitui no lugar do x o 0. Portanto, a área 2 vai ser isso aqui dá 0. 1/3 dá 1. Aqui dá 1/3. Tá aí. Uma deu meio. E a outra, diga. Por 1. Quem é maior? Por favor. Meio. Faz assim, olha. Aqui imagina, R$1 dividido por 2 pessoas. E aqui R$1 por 3 pessoas. Onde é que o valor vai dar maior? Então, a sua área procurada tem que ser a maior área menos a menor área. Quem é o MMC entre 2 e 3? 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 1. Portanto, a sua área procurada é 1/6 UA, unidade de área. Pronto, gente. 4K, câmera lenta. Tá aí, ó. Não, então o que é que você tem que interpretar? Que eles são gráficos que se tocam. Então você vai ter que ir em busca desses pontos que são comuns, fazendo o sisteminha. O outro é uma curva côncava para baixo. Esse aqui dá côncava para baixo, assim, ó. Comuns. Como é que acha esses pontos comuns? Assim, ó. Pega uma das funções aí. Y igual a x ao quadrado. E y igual a raiz quadrada de. Aí você faz assim, ó. Quando você faz isso, vira um sistema. O que é solução de um também tem que ser solução do. Ou seja, pontos comuns. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. No lugar, nessa aqui de baixo, y igual a raiz quadrada de x. Tá bem aqui, no lugar deste y, a gente vai colocar o y lá de cima. Quem é o y lá de cima? Ficou tudo na variável x agora. Tá aí. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e elevar o quadrado dos dois lados. Quadrando. Porque a gente tem que tirar essa raiz aqui. Quadrando. Os dois membros. Vem. Então atenção, hein? Vai ficar x ao quadrado e vai ficar do outro lado a raiz quadrada de x também elevado ao quadrado. Pronto. Galera, aqui tem um detalhe que poderia ser um grande gato. Olha a boa matemática. Isso aqui, o correto quando você faz isso aqui, não é só fazer isso aqui e pô. Está errado isso. Está errado. Completamente errado. O correto, coloca aqui errado. Eu vou mostrar por quê. Quando tem x aí dentro, o correto é fazer isso aqui. Corta, tá certo. Só que quando ele sai, ele cai dentro de um. Certo. Por quê? Vou justificar o porquê. Justificar passo a passo para os amigos. Olha só. O que é a raiz quadrada de um número? Raiz quadrada de um número
Olha lá, justificativo. Raiz quadrada de um número, vou colocar de um número A. Quando você calcula a raiz quadrada de um número A, vamos supor que deu um número B. Que é a raiz quadrada de A? B. Tipo, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Isso aqui é verdade se acontecer o seguinte. Se quando eu elevar o B ao quadrado, eu encontrar exatamente o A. Então presta atenção. B ao quadrado está dando exatamente o... Só que quando você eleva o número ao quadrado, ele dá sempre positivo. Então esse A tem que ser sempre um número positivo. Imagina que você... Então, se aqui é positivo, esse cara aqui também vai ser positivo. Agora imagina que você tivesse isso aqui, ó. Tá aí, ó. Olha só. Aí você pega afobado e faz isso aqui, ó. De dentro de uma raiz quadrada nunca pode sair um número negativo. Não existe isso. Tá tranquilo? Então, é por isso que tem que colocar o módulo. Mas aí tem um detalhe. Neste caso aqui, quando a gente está trabalhando com uma função y igual a raiz quadrada de x, isso aqui só vai existir, isso aqui só vai existir se o x for maior ou igual a, senão não existe. Faz sentido? Se eu colocar o menos 1, menos 2 aqui, não vai existir no conjunto dos reais. Então isso aqui só vai existir se esse x aqui for maior ou igual a, impondo essa condição, impondo essa tal condição, agora eu posso fazer isso aqui, ó. Passar para cá. São detalhezinho que parece besta, mas tem que saber. Então agora eu posso fazer o seguinte, olha. Estava onde? Estava bem aqui, né? Tá, também aqui então. Portanto, x, isso aqui é potência de potência, tem que multiplicar. 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou cortar 2 por 2 e vai ficar igual a x. Você não falou que estava errado? É porque eu estou dizendo que isso aqui só vai existir se o x for maior ou igual a... Aí eu coloco bem aqui. Considerando que o x seja maior ou igual a... Que é o sinônimo do módulo. Porque só existe módulo de um número quando ele é maior ou igual a... É por isso então que ficou agora assim. Pronto, tendo entendido isso aí, passa tudo ao primeiro membro. Esse x que está no segundo passa ao primeiro negativo. O que é que tem em comum esses dois termos aqui? X. X a quarta dividido por x sobra o que? X a... X por x sobra... Isso aqui é igual a... Qual é a condição para que o produto de dois números dê zero? É que um dos fatores seja... Ou é o x que é zero, ou então é o x a terceira menos 1 que é igual a zero. Elas já se encontram aonde? E agora, outro ponto. X a terceira é igual a 1. X é igual. O inverso da potenciação é o quê? Como aqui é x ao cubo, tem que ser raiz cúbica. E quem é a raiz cúbica de 1? Tem que ser exatamente o... Porque 1 vezes 1 dá 1. Então tá aí. Então, essas duas funções se encontram no zero e no... Aí você pode calcular agora as integrais separadamente e depois da maior tirar a menor. Tem que pensar forte, né? Tá aqui, ó. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai calcular a integral.